também gostaria de não deixar de falar de fake news, né? Que é um assunto que se fala aí nos últimos tempos, né? Muita fake news nas redes sociais, enfim, né? Nas redes sociais de uma forma geral e na internet, né? A gente percebe muita fake news. Como é que você vê essa questão de fake news com inteligência artificial? Eu acho que de alguma maneira tudo acaba se ligando, né? Todos os temas que a gente está falando, eles vão se conectando. Então, fake news primeiro. Alguém se beneficia com isso. Então, existe uma busca intencional de trazer uma informação falsa. Agora, o que pode acontecer aqui? Eu acho que cada vez mais a gente vai tendo cuidado em ler ou ver informações, como, por exemplo, a gente tem o deepfake, né? Ou seja, você pega ali a imagem de um político ou a imagem de uma pessoa de influência falando algo que não é verdade. Essa pessoa nunca disse isso, aquilo é uma imagem criada, então isso é um risco gigantesco. Por outro lado, a gente também pode ter a checagem de informação a partir da inteligência artificial. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que nada deve excluir a dupla, tripla, quádrupla checagem. Né? De onde veio essa informação? Né? Eu vi aqui uma imagem do, sei lá, olha bem, primeiro, imagem, olha bem a imagem. Porque ainda você consegue, falando uma coisa bem boba, mas você consegue ver pessoas com 3, 4 braços, né? E que não tem essa condição médica, né? Mas é claramente uma falha de construção de inteligência artificial, e já logo de cara te diz que aquela imagem não é verdadeira, né? Mas as pessoas não olham, elas veem a mensagem, volta naquele viés da confirmação, é aquilo que eu acredito e que eu quero passar para frente, eu pego e reproduzo. Então chequem. Veio por uma inteligência artificial, checa e busca referências concretas. Sempre buscar, a gente pode falar de uma mídia, mas assim, não é a mídia só o nome da televisão ou do rádio, mas buscar pessoas que você sabe que são comprometidas com a informação verdadeira, né? Porque hoje se cria tudo muito fácil, você reproduz imagens, reproduz áudio de uma maneira muito fácil. Tem aí sites e programas, né, aplicativos, que você alimenta com a voz de alguém, em 10 minutos você tem essa pessoa falando o que você quiser. Então tem que sempre ir checando, não acreditar e checar em mais de uma fonte. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando do caso da escola base em São Paulo. Acho que talvez os alunos são muito novos para saber, e eu não sei quanto isso repercutiu no Rio, mas o caso da escola base foi um caso que há muitos anos atrás, talvez 30 e poucos, quase 40 anos atrás, uma escola foi acusada de agressão sexual contra os alunos, e eram alunos, crianças muito pequenas. A escola fechou, os donos da escola foram prejudicados ao extremo, além de muito julgados, e na verdade aquilo não tinha acontecido, né? E a gente começa a ver hoje jornalistas falando, eu deveria ter chegado mais, né? Então, essa história da fake news e tal, ela é muito antiga, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olhava naquele momento na mídia, você via grandes jornais publicando aqui. Então, não é só checar uma fonte de confiança ou duas. Como essa informação foi obtida, né? Como esses jornalistas, como essa mídia ou como esse influencer chegou nessa informação. Para os alunos, eu acho que isso vai ser importante, conectando um pouco com a nossa questão anterior que a gente estava falando do ChatGPT e tal. Se a gente perde esse olhar crítico com um trabalho de física, de matemática, de história, quem dirá para checar uma informação que confirma o meu viés, como a gente estava falando antes. Então, não perca o olhar crítico, né? O aluno nunca, e aí como ser humano, como cidadão, nunca pode perder o olhar crítico, né? De onde veio essa informação? Como ela foi checada? Né?
o que ela passa de verdade. Existem outros pontos de vista, né? Eu acho que isso vai ajudar a eliminar esses potenciais riscos que cada vez são maiores. A gente coloca facilmente uma pessoa dizendo coisas que ela nunca disse. Isso tem tudo a ver com ética, né? Total. A gente está falando de reputação, de imagem, né? E uma fake news que se espalha, né? Como verdade, é isso. Esse exemplo que você deu é um caminho sem volta, né? Destruiu provavelmente a própria família, né? Os donos daquela escola, acabou com o negócio também, né? Que provavelmente era o ganha-pão deles ali no dia a dia, a sobrevivência deles e, enfim, provavelmente tiveram até que mudar de cidade, porque deve ter criado ali um ambiente impossível, né, de conviver ali com a vizinhança. Sim, eles não tinham feito nada. Né? Exatamente. Agora imagina hoje que você tem imagem de alguém dizendo alguma coisa, até essa pessoa conseguir se explicar e comprovar que ela não disse aquilo, né? Qual consequência essa pessoa vai ter na rua no dia seguinte ou no mesmo dia? Né? E a gente não precisa só falar de pessoas famosas. Às vezes um jovem mal intencionado pode colocar a foto de uma colega ou de um colega em situações constrangedoras. Né? O que isso pode gerar? Né? A gente tem que ter essa responsabilidade muito, muito forte. Mesmo que não existam leis para algumas coisas ainda, a gente sabe que não está certo. E isso vai muito pela questão também da privacidade, né? O cuidado que a gente tem que ter também quando a gente se expõe muito nas redes sociais. Aí voltando um pouco para as redes sociais também, né? Já que a gente está falando com os nossos alunos. Juntando um pouco desses temas, né, que tudo está muito interligado, teve um caso relativamente recente aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que em São Paulo já teve também, numa escola tradicional aqui do Rio de Janeiro, na verdade 2 escolas tradicionais aqui do Rio de Janeiro, que pegaram fotos de meninas da rede social, fotos normais, né, que as meninas, enfim, postaram, e fizeram nudes, né, através de inteligência artificial, um problema enorme, enfim, os alunos foram expulsos da escola, processo criminal. Então, acho que também é um alerta para as pessoas se exporem menos também, né? Primeiro, para a questão da ética, né, no uso dessas fotos para gerar prejuízos, né, de imagem, reputação, enfim, isso é crime, inclusive, né? Mas, de outro lado, também para a gente tomar um cuidado, né, de não se expor tanto. As pessoas hoje se expõem muito, né, na internet, nas redes sociais, então acho que, falando um pouco de privacidade, né, acho que é importante também de repensar a nossa postura nas redes sociais e na vida como um todo, né? E eu acho que isso tem um pouco daquela fantasia que eu estava falando do vírus ou da Deep Web, sabe? Quando a gente entra numa rede social, existe uma fantasia, né? De que, eu tenho que botar minha senha, eu tenho que botar um login, eu tenho que, sei lá o quê, então é protegido. Não é protegido, né? Nada ali é seguro, né? Uma vez que você postou, esquece. Você não controla mais na mão de quem vai, o que a pessoa vai fazer com isso, né? Opiniões. Postou uma opinião, acabou. Eu apaguei 30 segundos depois. Se alguém viu e deu print na tela, acabou, tá lá. Você não mexe mais. Então, esse imediatismo que as redes sociais pedem e estimulam, né? Essa visão de que eu sou livre para dizer o que eu quero, né? Não é. Né? Tem coisas que você não deve dizer, tem coisas que você não deve fazer. Não vou dizer pensar, porque a gente não controla o pensamento dos outros, porque tem coisas que nem deveria pensar mesmo. Mas cuidado, né? Porque as redes sociais, elas não são algo fechadinho na sua tela, né? Ela está na sua tela, está na tela de bilhões de pessoas, e uma vez que está lá, você não controla mais. Então, eu acho que essa preservação da imagem, do que você coloca, do que você posta,